Enfim, nasceu a SAF, né, já que o Vasco chegou a um acordo com a Federação de Futebol do Rio e pôde registrar a SAF. O Vasco conseguiu a certidão positiva com os efeitos negativos de débito trabalhistas, com isso comprovando que o Vasco está em dia com as suas obrigações trabalhistas. Mais um treino visando o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador. Ingressos esgotados para o jogo de quarta-feira contra o Guarani e São Januário. Vamos falar tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco, a Rádio Unamix e o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína, aqui todos têm visto. Bom, um dia ótimo para o Vasco e péssimo para a turma do Pantano. Hoje nasceu a SAF, o Vasco SAF. O Vasco chegou a um acordo com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e fez o acordo da dívida que o Vasco deve à Federação, que na época do Pombo, do Eurico Miranda, né, somando esse tempo para cá, a dívida está em torno de 6.800.000. O Vasco chegou a um acordo que o presidente Jorge Salgado mostrou que não tinha como pagar isso antes dos 120 milhões no aporte da 77 Parte chegar na conta do Vasco SAF. A FERJ entendeu e o Vasco assinou, no caso o presidente Jorge Salgado, um termo de compromisso que assim que os 120 milhões chegar na conta bancária na empresa Vasco 77, o Vasco irá pagar automaticamente a federação. Bom, já está registrada na FERJ. Agora o passo seguinte é registrar na CBF. E lá o Vasco também deve de empréstimos em torno de 9 milhões. Né? Muito provavelmente o Vasco fará o mesmo acordo com a CBF, de quando chegar o dinheiro da 120 milhões para o aporte da empresa Vasco SAF, o Vasco vai pagar imediatamente a CBF. Mas vamos ver como fica no dia de amanhã, mas o clima do Vasco de otimismo que a CBF vai aceitar essa proposta. Também nessa quinta-feira, como eu disse, o Vasco já não deve mais, tem certidão, está em dia com suas obrigações trabalhistas. Com isso, fica tranquilo para inclusive receber patrocínios, né? E ainda tem empresas estatais para receber, enfim, são boas notícias. Também nessa quinta-feira esgotou os ingressos, de 22 mil ingressos para o jogo de quarta-feira que vem, às 7 da noite, contra o Guarani em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, a torcida mostrando seu amor ao clube, esgotou os ingressos, vai ser em plena quarta-feira, né, dia de semana, na hora que a maioria está saindo para o trabalho. Mesmo assim, o torcedor vai fazer aquele sacrifício e vai lotar a Colina Histórica, lugar que todos nós amamos, a nossa casa. Também teve mais um treino nessa quarta-feira, visando o jogo de domingo contra o Bahia pela 26ª rodada. Atividade fechada para a imprensa,
Vamos ver como que vai ficar isso no time que irá enfrentar o tricolor baiano. A torcida está um pouco preocupada, porque o Sport venceu a Chapecoense ontem. Com isso, a gordura do Vasco vem diminuindo, foi para 5 pontos, né, em relação ao quinto colocado, que é o Sport, sendo que o Vasco ainda vai pegar o Sport, né, na Ilha do Retiro, daqui 2, 3 rodadas. Enfim, então o Vasco precisa pontuar contra o Bahia, vencendo melhor, mas se empatar fica ainda melhor, porque aí vai voltar a diferença de 7 pontos. Então, até amanhã, mais um dia do Vasco, né? Que seja dia de boas notícias. E sobre o treino, vencendo o jogo contra o Bahia na Fonte Nova. Até mais.